Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer um vídeo que tem muitos cuidadores com essa dúvida. Muitas pessoas me pedindo porque não sabe ter segurança para fazer a ferição da pressão. Isso mesmo. É muito importante que você tenha segurança para ver como que está a pressão do seu idoso, para saber se a pressão está alta ou se a pressão está baixa, para saber o que fazer caso no seu dia a dia você perceba que tem algo alterado na pressão e aí fazer a técnica correta. E aí muitos de vocês não conhecem os aparelhos de pressão, muitos de vocês só olham, só aferem a pressão no aparelho digital, mas também não sabe fazer uma interpretação do aparelho. Então, o que é muito importante? Você saber fazer a aferição com segurança. Então, vamos lá? Para começar, eu quero dizer para vocês que quando a gente está aferindo a pressão, a gente está vendo a pressão que o sangue está batendo lá na minha artéria. E essa pressão desse sangue é o que vai nos dar a nossa circulação, esse sangue que vai passar por todo o nosso corpo, esse sangue passando, com a pressão correta, vai fazer com que os nossos órgãos funcionem bem. Agora, se o paciente tem pressão alta e não cuida, ele pode, por exemplo, ter um AVC. Pressão baixa, ele pode desmaiar, se machucar, fazer uma fratura, entre outros problemas que podem acontecer. Então, você tem que ter a segurança de conseguir fazer essa avaliação. Muitas vezes, o cuidador prefere usar o aparelho digital, porque acha que é mais fácil, você olha o resultado, então, de uma forma geral, optam por ele. Só que ele não é tão fiel. Precisa que a pilha esteja boa, precisa que o acoplamento, no braço esteja perfeito. Então, são muitas variáveis. Eu, particularmente, prefiro que a aferição seja feita no aparelho analógico. Depois eu vou mostrar para vocês. Nesse aparelho, o que vai acontecer? Eu vou pegar o aparelho, vou colocar no braço do meu idoso. Vou deixar esse braço apoiado mais ou menos na altura, no nível do coração. Vou ligar o aparelho e vou pedir o idoso para ficar quietinho, para poder fazer a aferição. Eu vou colocar a imagem para vocês, a foto, para vocês poderem visualizar, ok? Reparem que a minha pressão deu 11,2 por 7,4. Então, a minha pressão estaria 11 por 4. A gente arredonda para cima quando passa de 5, tá? Então, a minha pressão estaria 11 por 7, desculpa. 11 por 7, ok? E aí, se você visualizar, você vai reparar o seguinte, olha, que na parte superior está me dando a pressão alta. Então, a pressão está 11,2. E embaixo está a pressão mais baixa, que é 7,4. E do meu lado, do ladinho, tem o quê? A frequência cardíaca. O que significa a frequência cardíaca? Significa o quanto que meu coração está batendo em 1 minuto. E qual foi o valor que está aí? 102.
Então, está a 102 a frequência do meu coração, ok? O que é importante você saber? Interpretar. O que seria uma pressão normal? Normal seria 12 por 8, alguns estudiosos até consideram 13 por 9 pela vida corrida, estressante que a gente leva. E a frequência cardíaca? O normal seria de 60 a 100. Vale lembrar que exercício, se o paciente está emocionalmente abalado, medicações, existem fatores que podem influenciar nessa pressão, ok? E aí eu consigo olhar para o aparelho que seja digital e interpretar o que está acontecendo. Só que muitas vezes o profissional olha e não sabe interpretar, não sabe o que está fazendo. E você precisa de ter essa segurança. E eu vou mostrar para vocês agora o aparelho digital. E aqui, ó, nós temos o estetoscópio. Importante dizer que ele tem, olha, as duas faces, eu consigo virar. Então, essa aqui normalmente utilizado para adulto e essa para crianças. Então, eu preciso de colocar no meu ouvido e bater para ver qual é a face que está funcionando. Ok, tô sentindo, porque às vezes você coloca para ouvir e você não ouve nada, porque tá saindo o som do outro lado. Então você precisa testar. Reparem, ó, ele gira e eu tenho que ver aonde que tá funcionando. E o outro aparelho que a gente vai usar é o esfigmomanômetro, que eu vou colocar no braço do meu idoso. Esse aparelho, gente, tem várias medidas, tá? Esse tamanho aqui, esse aqui é de 18 a 36, mas temos maiores e menores. O ideal é que ele cubra 80% do braço do meu idoso. Elaine, eu posso fazer por cima da roupa? Não. Eu posso subir até aqui a roupa e fazer? Não, porque tá prendendo a circulação. Importante sentar esse idoso, deixar o braço dele relaxado para você fazer a aferição. Aqui, quando eu coloco o meu aparelho na artéria do meu idoso, o que vai acontecer? Quando eu começar a inflar a minha pera, ela vai até mais ou menos, né? Você tem que ver quanto que tá, qual que é o normal da pressão do seu idoso. Então, por exemplo, o normal da minha pressão é 11 por 7. Então, eu vou sempre colocar mais ou menos 20 milímetros de mercúrio acima. Então, eu vou até mais ou menos 113, 114 para poder soltar a pera, para me poder ver o valor que vai dar, ok? É claro que eu não vou conseguir ensinar aqui para vocês o beabá para fazer a aferição da pressão arterial. Mas o que eu quero te dizer é que a partir do momento que eu ausculto e vejo o resultado aqui, a primeira oscilação é a pressão mais alta e a segunda é a pressão mais baixa. Se você colocar no seu ouvido, começar a fazer esse exercício, você vai ver que aos poucos você vai pegando, ouvindo, tendo ouvido para poder perceber como que faz a aferição. O que não pode? Você não ter noção do que é uma pressão alta, do que é cuidar do idoso com excelência, porque senão, gente, infelizmente, esse idoso pode evoluir para um problema sério porque você não observou um problema que estava acontecendo. Só para vocês terem ideia, um paciente que tem o AVC, né, o que a gente chama de AVE, popularmente conhecido como derrame, se esse paciente tiver o diagnóstico, se quem está ali com ele, o familiar, o cuidador, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, perceber que ele está tendo um AVC, nas primeiras 4 horas, se ele tiver um atendimento de emergência, nas primeiras 4 horas que ele está tendo o evento, né, da doença, o que acontece? Esse paciente tem menor chances de ter sequelas e maior chances de vida.
Então, só para você ter noção. E como que eu vou saber, por exemplo, se a pressão do meu idoso está alta? Eu preciso de fazer aferição, eu preciso de estar acompanhando ele, vendo como que ele está, percebendo se ele está agitado ou não, se ele está com alguma dor ou não. Então, a aferição da pressão arterial é muito importante. E eu super indico para vocês treinarem, aprenderem. No meu curso de cuidador de idosos, eu ensino a vocês a fazerem a aferição de todos os sinais vitais, fazer as métricas do seu idoso, ter isso anotado no diário do idoso, porque é isso que vai ser o diferencial. Você está acompanhando a saúde do seu idoso, você saber exatamente, né, qual que é o parâmetro daquele paciente, como que no dia a dia a pressão dele, é a frequência cardíaca, é a frequência respiratória, é a sua saturação. E aí, quando alguma coisa oscila, quando alguma coisa muda, você percebe logo e toma a iniciativa, né? Faz o que deve ser feito para ajudar esse idoso na sua saúde e qualidade de vida. Isso é trabalhar de forma preventiva para evitar que a doença chegue e se acomode, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero seu comentário aqui, tá? Beijos!